né? Sejam bem-vindos aí a mais uma noite, né? A mais uma aula. Bom, antes da gente dar sequência, um recado bastante importante aí, que surgiu essa semana, e eu acredito que o professor Rafael até já tenha mandado para vocês, mas foi instituída e semana que vem nós teremos a Semana Jurídica, né? A Semana Jurídica que vai aí do dia 16 até o dia 20, né? Exatamente aí semana que vem, em que não teremos aula, tá? Então, a nossa programação aí, enfim, semana que vem não teremos aula, porque, né, vocês estarão aí dedicados à Semana Jurídica. A Semana Jurídica, obviamente, online, né, então, é tudo online. Eu imagino que o professor Rafael já tenha até mandado o link aí para vocês com a programação, com todas as palestras, né, cada noite vai ter uma palestra. Essa palestra é exatamente no horário de aula. Semana que vem não tem aula, né? Não tem aula aqui comigo, né? Nessa live não tem material de estudo e não tem atividade de frequência também, né? Então vocês estão liberados aí para fazer, né? Assistir a Semana Jurídica, que é bastante importante, né? Primeiro que vocês terão aí professores e conteúdos, né? Que foge talvez do dia a dia de sala de aula, muito embora, né? Vejam só a coincidência. Semana passada a gente falou do quinto constitucional, né? A semana que vem, a primeira palestra de segunda-feira, vem uma desembargadora falar exatamente do quinto constitucional, né? Então vejam como as coisas, né, um complementa o outro, ou, obviamente, né, são assuntos que a gente traz em sala de aula e vai ser objeto aí dessa palestra na segunda-feira, dia 16. Então, enfim, está todo mundo aí convidado a participar da Semana Jurídica. Aproveitem bem essas palestras, são palestras aí relativamente curtas, né, a programação é 2 horas só por noite, vale o certificado de horas, né, vale lá os 30 horas, né, complementares, todos têm aí horas para cumprir até o final do curso, então, semana que vem, né, não teremos aula e não teremos o nosso conteúdo, a nossa live aqui, vai todo mundo lá para a palestra, né, lá para as apresentações de segunda a sexta, né, então vocês vão ter todo dia aí enfim, alguém apresentando, né, a programação e tudo mais está lá no site, né, então vocês conseguem pegar lá, enfim, né, todos que virão, alguns assuntos, né, bem atuais aí, assuntos bastante polêmicos, inclusive, vale a pena conferir, né, sair um pouco da rotina. Na semana que vem não teremos aula, obviamente eu vou colocar essa informação aqui no AVA, né, no portal do aluno, na semana que vem, com quem entrar lá semana que vem, na nossa aula, vai ter essa informação de que é para ir assistir, né, as palestras. Depois disso, né, então, a aula semana que vem está toda comprometida, depois disso nós teremos aula dia 25 de novembro, que vai ser a nossa última aula, né? Então, aqueles que estão aí rezando para o ano acabar, pelo menos a questão da faculdade acaba daqui a 2 semanas, aí dia 2 é a prova bimestral, tá? Então, a gente já está praticamente no fim, a gente vê aí o conteúdo de hoje, né, a questão do Poder Judiciário. Semana que vem não tem aula, não tem conteúdo, não tem live, né, só tem a Semana Jurídica, e a gente volta dia 25, dia 25 a gente fala sobre a parte de estado de defesa, estado de sítio, e aí acabou, né, aí acabou, dia 2 de dezembro, prova bimestral, mesmo esquema, mesma lógica do primeiro bimestre, tá? A prova é dia 2, começa às 7h15, vai até às 10h15, 3 horas para fazer a prova, são 10 questões, múltipla escolha, uma única tentativa, né? Depois que você submete aí as respostas, não dá para voltar lá e editar, e, né, nesse horário delimitado do dia 2, né, de 9h15 às 22h15. Então, fiquem atentos aí,
se programem para esse dia 2 vocês estarem aí num ambiente mais reservado, na frente de um computador de preferência, para facilitar aí a resolução das questões. Depois, né, existe o exame final, até deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho o calendário. O exame final é para quem não tirar a média 7, né, para quem não tirar a média 7, faz o exame final. O exame final, ele precisa tirar 6 para cima, né, então não existe aquela coisa de média para chegar a 10. Isso acabou, esse ano não tem mais, precisa tirar 6 para cima. A semana de exame final é do dia 10, dia 10 e 11, não vai ser uma semana, vai ser 2 dias. Né? Então, dia 10 e 11 de dezembro são as provas finais. Né? Então, 10 e 11 de dezembro aí prova final. Então, fiquem atentos, né? Vai acabar, tá acabando. Mais 2 semanas aí. Então, semana que vem não tem aula, semana jurídica, dia 25, nossa última aula, dia 2, a prova bimestral. Aqueles que ficarem em exame vão lá dia 10 e 11, né? Aí tem que ver bem certinho, né? Eu preciso ver porque tem 2 datas aqui, dia 10 e 11. Provavelmente a prova, exame final, vai ser nesses 2 dias, e aí ela vai, né? Vocês vão ter, vocês poderão fazer, né? Ou dia 10 ou dia 11, conforme o horário que vocês puderem aí. Então, a gente fala mais sobre a prova final e sobre a prova bimestral na aula do dia 25, que vai ser nossa última aula, né? Nossa última aula aí desse ano, depois a prova bimestral, e aí depois o exame final. Então, estamos caminhando aí para o fim, né, desse semestre aí complicado, semestre, enfim, todo tumultuado, né, tudo diferente, mas estamos sobrevivendo, estamos avançando. Essa semana, aula normal, inclusive a questão, a atividade de frequência já está aí disponível para vocês, né? Então não esqueçam, vocês têm hoje e amanhã para fazer essa questão, né? Ela vai fechar aí na quinta-feira, desculpe, na sexta-feira, às 23h59, né? São 48 horas aí para vocês realizarem essa questão, vale aqueles 40% da nota, né? Como foi no primeiro bimestre. Então, fiquem atentos, né? Não se percam aí com o calendário, não desistam, né? Falta tão pouco, só mais 2, 3 semaninhas aí a coisa acaba. Bom, outra coisa, né? Eu vi ontem, né? A presença de muitos de vocês acompanhando a banca, né? Do TCC lá, do pessoal do 10º período. É bom vocês acompanharem e verificarem qual é o nível, né, como está sendo conduzido na faculdade. Quem assistiu ontem viu que o rigor das avaliações é grande, né, a pessoa que vai e apresenta um trabalho meia boca e apresenta de qualquer jeito, está passando pelo menos vergonha, está sendo, né, sabatinado mesmo, né, então isso aí é uma característica do professor Rafael. Ele nos deu aí essa liberdade, né, e eu acho totalmente correto, de o professor exigir mesmo um trabalho, né, minimamente aí satisfatório para ser aprovado, né. Inclusive ontem, uma questão de etiqueta, né, vocês acabaram nem percebendo, mas de qualquer maneira teve uma aluna que a gente conversou durante a tarde com ela, a gente falou, ó, não vá para a banca, a gente vai te reprovar. A gente, antes da banca, a gente já falou, ó, o trabalho não tem condições, tem plágio, tem tudo isso, a gente preservou aí o trabalho dela. E mesmo assim, né, enfim, vocês viram, foi uma discussão bastante árdua aí, um dos trabalhos foi aprovado, né, mas foi aprovado, assim, com bastante resistência, né, da banca. Mas, enfim, acompanhe, né? Tá tendo hoje, vai ter amanhã, vai ter sexta, né? Assim que vocês puderem, assistam, né? Não deixem para chegar numa banca lá no 10º período sem nunca ter assistido. É importante vocês, pelo menos, verem como isso funciona, para não serem surpreendidos, né? Mas, enfim,
isso é assunto para o 10º período para vocês, né? Vocês estão aí há 2 anos disso, então vamos falar da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre o Poder Judiciário. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês conseguirem enxergar, né, o PowerPoint. Mas hoje a gente vai falar do Poder Judiciário e, de certa maneira, falar como ele se estrutura, né? Qual é a estrutura, quais são os tribunais, como é que eles funcionam, enfim, fazer um apanhado geral aí de como é o Poder Judiciário brasileiro. Claro que os detalhes, né, os recursos, o jeito de funcionar, o processo, como ele vai de um lugar para outro e tal, tudo isso vocês vão estudar nas aulas de processo, né? Vocês vão ter processo civil, vocês já não estão tendo, processo criminal, direito do trabalho, tem a parte processual junto da CLT, então, assim, vocês terão, né, a parte processual, vocês vão conseguir enxergar melhor, né, vão conseguir perceber melhor a dinâmica do processo, né, o processo está aqui, aí teve a sentença, vem a apelação, vai para o tribunal, aí recurso especial, vai para Brasília e tal, então, a dinâmica do processo, né, vocês vão ver ao longo do curso, não se preocupem com isso. Por isso que eu vou falar algumas coisas aqui, vocês, meu Deus, professor, recurso inominado e tal, eu nem sabia que existia. Não, veja, isso aí vocês vão ter ao longo do curso. Eu vou falar para vocês aqui a estrutura, né, a estrutura básica e a estrutura, o organograma, vamos dizer assim, desse Poder Judiciário, e eu vou aproveitar, né, aproveitar que está todo mundo online, e vou dar uma passeada aí pelos sites, né, como é que funcionam os sistemas aí dos tribunais, principalmente aqui do Paraná, né, para vocês conseguirem visualizar na prática aí como é que funciona, né, esses processos. Então, aquilo, o que é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é um dos 3 poderes, os 3 poderes, a gente já falou, vocês já tiveram, né, teoria geral do Estado e tudo mais, é um dos 3 poderes aí, daquela lógica de Montesquieu, né, legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes, né, todos eles têm suas funções típicas e atípicas, né, então, qual é a função típica do judiciário? De prestar tutela jurisdicional, de resolver conflitos, né, e quem vai resolver esses conflitos é a pessoa investida, né, para falar em nome do Estado, que são os magistrados. Esses magistrados se dividem em ministros, desembargadores e juízes, conforme a instância que eles estarem aí exercendo sua função, eles vão receber um nome diferente aí de ministro, desembargador e juiz. Então, basicamente é isso. E óbvio que o Poder Judiciário ele exerce aquela função atípica também, né, atípica, que a gente falou na aula da semana passada, né? Ele também legisla e também administra o seu próprio orçamento, né? Então ele tem aí essa possibilidade. Bom, além da justiça, né, além do Poder Judiciário, ele tem um detalhe, ele tem algumas justiças especializadas, né? Então nós temos alguns assuntos dentro do Estado brasileiro, algumas matérias, elas são direcionadas para uma justiça constituída só para aquele assunto, né? Então, basicamente, o que nós temos de justiça especializada aí no Brasil? Nós temos a questão eleitoral, tem a justiça eleitoral, nós temos a questão militar, né, forças aí policiais e os militares, né, o exército, enfim, tem um tribunal próprio, nós temos a justiça do trabalho, para questões trabalhistas, e tem uma que ela acaba sendo até negligenciada, né, e até hoje aqui, dentro desse esquema de aula aí que eu peguei, ela é pouco referida, mas nós temos também a justiça desportiva, né, a justiça desportiva aí, ela também surge, né, como justiça especializada. Dentro, né, do direito brasileiro, se optou para que algumas matérias elas fossem tratadas por juízes específicos, né, especializados daquele assunto. Então, nós temos a linha tradicional, que é a justiça, né, normal, o poder judiciário normal, com toda
a amplitude de matérias que ele toca, e algumas justiças especializadas, aí a gente vai mencionar ali ao longo da aula. Bom, esse poder judiciário, ele se dá aí, né, ele é estruturado por meio, né, de instâncias, né, então são os graus de jurisdição que nós temos. Esses graus de jurisdição, eles são uma exigência constitucional, né, para a questão do duplo grau de jurisdição, o direito da pessoa a recorrer, ela apelar de uma decisão. O problema, né, que muita gente coloca como uma das coisas que poderia se melhorar no Brasil, é que se você for colocar no papel, a gente tem 4 instâncias, né? E aí o processo não acaba nunca se você ficar levando esse processo para essas instâncias que a gente chama superior. Então, quais são essas 4 instâncias? A gente já vai ver ali no organograma, mas basicamente a gente tem a justiça de origem, né, que são as comarcas, os juízos. Aí nós temos o Tribunal de Justiça, segunda instância. Temos uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, aí se for trabalhista é o TST, se for eleitoral é o TSE, enfim. E aí nós temos uma última instância, que é o STF, né? Então nós teríamos aí até 4 instâncias, ou seja, você pode ficar recorrendo, né? Você pode apresentar 3 recursos de um mesmo processo. Então, veja, o processo fica longo, o processo fica demorado, né? Então, vejam que essa questão de muitas instâncias é uma das grandes críticas aí que se coloca, porque o processo não acaba nunca, né? E aí a gente já vai ver na sequência que essa última instância, ela é composta só por 11 ministros. Então, veja, no final das contas, né, se você tem uma causa importante, uma causa que vale a pena, que, enfim, que justifique, e são várias as causas que justifica, você vai tentar levar até o STF. E aí imagine, né, o Brasil inteiro jogando causas lá para o STF. Então vejam que existe uma sobrecarga, e em razão dessa sobrecarga, vem se criando aí nos últimos anos vários mecanismos para evitar que o pessoal fique levando o processo para essas instâncias superiores. E então, o que acontece? Esses tribunais superiores, como eles recebem ações de todo o Brasil, eles acabam julgando várias vezes a mesma coisa. Para evitar esse julgamento repetido do mesmo assunto e o tempo todo, ou seja, repetindo julgamentos que já foram discutidos, debatidos, se criados aí mecanismos. Um pouco mais antigo é a súmula vinculante. Nós temos as súmulas não vinculantes, temos as súmulas vinculantes, e agora, né, com mais força aí a gente está tendo a questão dos recursos repetitivos, né, está sendo bastante comum o recurso repetitivo, e os casos de repercussão geral aí, que também tem efeitos para outros processos. Então, o que acontece? Está virando uma tendência bem forte aí no judiciário, praticamente todos os assuntos, assim, que são massificados, eles vão ser decididos uma vez, e aí isso vale para milhares de processos no Brasil inteiro. E aí, o juiz, né, que taca aquele processo, ele simplesmente para aquele processo até que se julgue esse caso que vai ser precedente, né, vai ser paradigma para aquele. E aí você não consegue mais levar aquele processo lá para Brasília, lá para o Tribunal Superior, porque já teve uma discussão sobre aquele tema, né? Então está se limitando um pouco. São maneiras aí de tentar desafogar e dar mais celeridade ao Poder Judiciário, né? Então são as instâncias aí que nós temos dentro do Poder Judiciário. Bom, além de divisão por instâncias, nós temos a divisão entre Justiça Federal e Justiça Estadual. Basicamente, o que acontece, né? O que vai levar um processo para a Justiça Federal é a presença da União, duas autarquias ou empresas públicas, tá? Forem interessados. Então, é aquilo. Você vai discutir uma questão de imposto, tributo, que a União cobra, você vai para a Justiça Federal.
vai discutir uma questão previdenciária, quem que é o interessado? É o INSS. O INSS é uma autarquia federal. Você vai para a Justiça Federal. Você quer discutir uma questão aí de licitação, por exemplo, com Polícia Federal, com qualquer coisa assim, vai para a Justiça Federal. E você quer discutir alguma coisa com a Caixa Econômica Federal, vai para a Justiça Federal. Né? Então, são os grandes demandantes da Justiça Federal, a Caixa Econômica e o INSS. Né? Então, eles que acabam conduzindo aí com mais volume. Né? São eles os campeões de audiências aí. A Justiça Federal, ela é específica para isso, né? A não ser que o assunto envolva direito do trabalho, né? O eleitoral militar, né? Aí vai para a justiça especializada. E do outro lado, o que sobra vai para a questão da justiça estadual, né? Então, a justiça estadual acaba, né, sendo residual. O que não vai para a justiça federal é a estadual. Então, vejam que nós temos dois grupos, né, dois tribunais atuando de forma concomitante aí dentro de um mesmo território. Né? O que vai distinguir um do outro é a matéria. Né? Assim como nós temos o Tribunal do Trabalho, né? Nós temos a Justiça do Trabalho, as varas do trabalho aí. A questão eleitoreira, ela é bastante específica, né, o período eleitoral, agora, inclusive, né, ela acaba sendo bastante demandada e tudo mais, só que o que acontece? São juízes da esfera comum que são convocados para atuar, né, nesse período eleitoral. Então, de certa maneira, ela é sazonal, né, essa justiça eleitoral, muito embora, né, ela se prolongue aí durante todo o período. Temos o TRE, o TSE, né, os tribunais aí que são permanentes. E aí a justiça militar também, ela é própria, específica, ela é permanente, ela não é sazonal nem nada disso, mas ela é específica para forças policiais e militares, né? Então, é um ramo do direito que, por exemplo, na universidade a gente nem fala, é muito específico, é muito peculiar, basicamente vai tratar aí, né, das infrações disciplinares e de todos os processos envolvendo aí as forças policiais e o exército em si. Então, é um nicho do direito que se fala muito pouco, né? Na universidade não se fala. Então, quem quiser se aprofundar aí no tribunal militar, na justiça militar, acaba, né, necessitando fazer uma pós-graduação. Aí ela é muito reservada. Justiça estadual, né? A justiça estadual são as comarcas aí, né, as varas, né, que a gente tem espalhadas aí pelo estado, de competência, né, do estado, então é um poder judiciário do estado, regido aí por tribunais de justiça, né? Então, cada estado tem a sua regrinha, tem o seu sistema, né, tem o seu método de conduzir, cada estado tem o jeito de pagar custas, cada estado tem o jeito de você fazer pagamento, cada estado tem a sua tabela de emolumentos, taxas, então, assim, quem advoga para o Brasil inteiro, né, acaba tendo esse desafio, né, de ter que entender a dinâmica de cada estado, né? Se você quer entrar com uma ação lá em São Paulo, você tem que saber como é que funciona o regimento de São Paulo, não tem jeito, né? Então, para vocês terem uma noção, tudo isso aqui, todos esses tribunais que eu estou falando para vocês, todos eles são eletrônicos, né? Todos eles hoje, graças a Deus, são eletrônicos. Um e outro ainda é de papel, processo físico, mas bastante reduzida aí a quantidade de lugares que ainda tem papel. Eu posso dizer assim que de cabeça, o processo de papel ainda, talvez o interior de Minas Gerais, pode ser, mas eles estão digitalizando tudo lá, pode ser, mas aqui na região sul é tudo eletrônico, né? Então, você quer entrar com uma ação no Paraná, é eletrônico, São Paulo é eletrônico, o Brasil inteiro praticamente é eletrônico, né?
a coisa em papel praticamente não existe mais, a não ser os processos bem antigos, né, de 10 anos para trás aí, que começaram físicos, alguns não foram ainda digitalizados, então eles têm ainda esse problema, né, de continuarem físicos, mas a grande maioria está sendo digitalizada, e eu posso dizer que vocês estão aí, né, no segundo, terceiro ano da faculdade, até vocês se formarem, começarem a advogar, mais 2 anos e meio, aí, 2 anos, eu imagino que não vai mais ter processo em papel, né, vai ser tudo eletrônico. E aí, quais são os sisteminhas, né? Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Isso aqui é o processo eletrônico do Paraná, o ProJude, né? Então, o Justiça Estadual do Paraná é via ProJude. ProJude é esse sisteminha aqui. É óbvio que os acessos que eu vou mostrar aqui são todos de advogado, para vocês conseguirem acessar, vocês precisam de OAB, precisam se cadastrar e tudo mais, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então, a pessoa tem o login e senha, entra aqui, isso aqui é um ambiente de processo, né? Aqui que a gente advoga hoje em dia. Então, você entra, você já tem aqui todo o painel de controle, vamos dizer assim, da justiça, isso aqui estadual, né? O estado do Paraná. Todo o estado, ele é concentrado aqui, então, você tem processo lá em Foz do Iguaçu, ele vai aparecer aqui no mesmo sisteminha, tudo integrado, né? E aqui é o meu painel de controle, né? A minha OAB. Aquilo, eu tenho 109 processos ativos, alguns suspensos, arquivados, em segunda instância, em segundo grau, integrado também, tem 8 ativos, suspensos e tal. Então, veja, né? É o meu painel de controle. Aqui, tenho minhas intimações, né, intimações que despachos, decisões ou providências que eu tenho para fazer, vem tudo para essa tela. Alguns estão aguardando me cientificar, outros eu estou com prazo para cumprir, né, então tem essa agenda de prazos aí para cumprir. E aí a parte boa do processo eletrônico, né? Vocês vão ter aula aí de contagem de prazo processual. Eu vou ser bem sério que depois do processo eletrônico a gente não está mais se preocupando muito com contagem de prazo, porque vem tudo pronto aqui, né? Ó, início do prazo e final do prazo. Então, está tudo aqui, está tudo aqui, né? Os prazos já indicados em vermelho, quando que eles acabam, quando que tem que fazer, quando não tem que fazer, né? Então, vejam que facilita, né? Aqui tem as audiências, ó, eu tenho uma audiência só, aí você clica em cima, já vem aqui qual é a audiência, quando vai ser, né, o processo e tudo mais, e aí as movimentações do dia, né? Então vejam os meus processos, né, essas movimentações aí, cada movimentação, né, cada andamento novo aparece aqui. E aí, né, deixa eu pegar um processo aqui para vocês darem uma olhadinha, pode ser esse aqui mesmo. Você clica no número do processo e já abre toda a tela com os andamentos, né? Então, aqui ele tem várias abas, né? Informações gerais do processo, qual o valor envolvido, informações adicionais, as partes, né? Quem que está envolvido nesse processo, e aqui as movimentações, né? Então, aqui é o andamento do processo, né? Então, vejam, ele sempre, o andamento mais recente, ele vem por primeiro, tá? Então, teve um movimento hoje aqui, de modo que o mais antigo, né, é a petição inicial. Então, todo o processo começa com uma petição inicial, então está aqui, né, petição inicial, a pessoa entra com a ação tudo eletronicamente, faz a indexação dos arquivos, tudo em PDF, faz a assinatura digital é um token, né, vocês precisam, é um pendrive, em que você precisa habilitar isso numa certificadora, por exemplo, CertiSign e tudo mais, são empresas que vão te certificar, você vai ter que ir lá, vai ter que dar impressão digital, você vai ter que preencher formulários, eles vão tirar foto, enfim, né, eles vão te habilitar esse certificado digital. E aí você vincula a sua OAB, né, então, como você quer um certificado digital para advogar, né, aí eles vinculam com o teu cadastro da OAB, enfim, aí cada movimentação aqui, quando você for anexar, você tem que fazer essa assinatura digital, né? Então, como é que você peticiona eletronicamente? Você vem aqui, né, clica aqui em petição eletrônica, aí você diz
que tipo de petição você quer protocolar, né? Então você põe ali para protocolar uma manifestação, você vem adicionar e escolhe o arquivo, né? Aí vai abrir seu computador, aí você escolhe o arquivo PDF, inclui, assina e transmite. Pronto, peticionou, né? Você peticionou aí, resolveu esse andamento. Então, tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico, aí qualquer despacho, né? Você vem aqui, ó, concedido o pedido, no dia 29, concedido o pedido foi o juiz que deu uma decisão, né? Aí você quer saber qual a decisão, clica aqui, aí, né, a decisão do juiz aí, para você acompanhar. Então, isso aqui é o PROJUDE, Processo Eletrônico do Paraná, né? Então, nós temos o PROJUDE. Justiça Estadual. A Justiça Federal. Justiça Federal é outro sistema, né? Então, você tem que ir lá na Justiça Federal e se habilitar em outro sistema, que é o EPROC, né? Esse aqui, o EPROC, Justiça Federal do Estado do Paraná. Vejam que é uma tela totalmente diferente, uma tela totalmente, né, um sistema diverso, né, um sistema aí, totalmente independente do ProJude, e essa aqui é a tela inicial, né, então eu tenho aqui citações e intimações no Paraná, o TRF4, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por que esses 4 aqui? Porque o TRF4 é composto por Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O sistema é o mesmo, né, para esses 3 estados e o tribunal. E é aquilo, né, dos processos que eu tenho, um com prazo aberto, eu clico aqui, ele já me dá aqui, né, qual é o processo, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, eu clico em cima dele, ele abre o processo. Abre o processo, vem aqui, né, é uma execução fiscal, tal, vara federal de Curitiba, né, enfim, e aqui os andamentos, na mesma lógica. O andamento mais recente é o de cima, né? De modo que o começo do processo está lá embaixo, né? A petição inicial aqui, você clica em exibir documentos, né? Então, veja só, olha quanto anexo tinha nessa petição inicial, é uma execução fiscal aí, juizada em 2018. Então, você vai acompanhando, né? Todo o movimento aqui, tudo que você peticiona, anexo, aparece aqui, aí, eu quero ver o que foi peticionado. Clica aqui, ele abre e está aqui o teor, né? Então, vejam como isso facilita a vida da gente advogado, né? Então, eu posso ter processo em qualquer canto do Brasil, né? Que eu não preciso, eu posso advogar, sem problemas nenhum, né? Sem problemas nenhum. Então, tem todas as possibilidades aqui, inclusive aqui, né? Eu quero peticionar, como é que faço para peticionar? Vou aqui, movimentar, peticionar, né? Clico aqui, aí digito qual é o evento, né? Então, quero protocolar uma petição, né? Tal. Aí aqui eu venho aqui, escolho o arquivo, né? Venho aqui, pego o arquivo PDF, confirmo seleção e enviar, peticionar, pronto, está resolvido, né? Então é bem rápido, bem simples. Eu posso tirar relatórios, né? Eu posso imprimir aqui, ó. Isso aqui é a relação de todos os processos que eu tenho aí na Justiça Federal com a minha OAB, né? Então está listado, eu posso jogar isso aqui no arquivo Excel, posso, né, gerar planilha. É bem bacana aí, Justiça Federal. E aí nós temos uma outra justiça no Estado do Paraná. Qual que é a justiça que nós temos no Estado do Paraná? O famoso TRT9, né? O TRT9, trabalho, né? Justiça do Trabalho de Curitiba, do Paraná. Então, o sisteminha aqui é o JE, é um terceiro sistema, né? Então, vejam que além de você saber advogar, o advogado hoje em dia precisa saber mexer nesses sisteminhas. Você acessa, eu tenho certificado digital, então eu faço acesso com o certificado digital. Vamos ver se vai carregar. Mas, enfim, deveria carregar. Está um pouco lento aí, mas, enfim. Então, nós temos mais esse sistema aqui, né, do TRT9 no Paraná. Só tem esses 3 sistemas? Não, né? Como vocês sabem, né, eu trabalho no escritório de advocacia, que advoga para o Brasil inteiro. No Brasil inteiro, tem 52 sistemas diferentes de processos, né? 52 sistemas diferentes. Não está carregando aqui, alguma coisa aí está errada, mas enfim.
é o sistema da Justiça do Trabalho. Um dos sistemas que é bastante comum é o do TJ de São Paulo, né, que é o tal do ESAGE, né? Então, eu vou entrar aqui no de São Paulo, porque esse ESAGE ele se multiplica em vários estados do Brasil, né? Então, deixa eu entrar aqui com o meu login e senha, só para vocês verem como é o painel do advogado. Está aqui, né? Está aqui o painel do advogado, para consulta e tudo mais, né? Os processos que tem, que não tem, né? Então, tirar isso daqui. Então, por exemplo, isso aqui é o painel do advogado, vejam que é outro sistema, outra metodologia, outra lógica, outra, enfim, né? Tudo diferente. Então, vou entrar nesse daqui, ó, você clica, aqui o andamento do processo. Aqui em cima, os dados do processo, né? Aqui, em específico, é um agravo de instrumento, mas enfim. Aqui embaixo, fazendo para baixo, você tem os andamentos, né? Sempre com a mesma lógica, né? O andamento mais recente, ele fica em cima, o mais embaixo está aqui. E esse sistema específico, ele permite se visualizar os autos por aqui, né? Então, você clica aqui, você abre uma janela, vai te dar todas as petições, as páginas, né? A petição está aqui, né? O agravo de instrumento, tal. E aí vem, né? Ó, folha por folha do processo, ó, folha de 1 a 5, 16 a 19, né? Tem aqui o despacho do 33, 34. Então vejam como é, né? Como é interessante aí o ESAGE. Veja, nós temos inúmeros sistemas, nós temos aí vários pelo Brasil todo, né? Pelo Brasil todo, acaba sendo uma dificuldade, né? Tem sistemas aí que ele trava, sistemas que exigem uma versão específica do Mozilla, tem sistemas que só aceitam o Chrome, tem sistemas que, sabe, né? Acaba sendo aí uma peregrinação atrás de sistema. Ah, não estava entrando lá porque estava pedindo o meu certificado digital, né? Agora eu já saí de lá, do PJE, né? Por isso que, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Ele estava travando por conta eu precisava da minha assinatura digital, e eu não vi que abriu uma janelinha, deixa eu ver se agora vai. Ah, agora foi. Esse aqui é o PJE, né? Esse aqui é o PJE, o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Justiça do Trabalho do Paraná. E aqui, né? O acervo geral, meus processos e tal. Como eu não atuo muito na área do direito do trabalho, não tenho muitos processos. Tenho quatro aí que eu já atuei, mas enfim, né? Você clica aqui, você, né? Tem a relação de todos, você clica aqui, ele abre o processo e vem, né, todos os andamentos, vem as informações do processo, né, e aqui é o andamento. Veja que o PJE, ele é um pouco truncado, ó, eu não gosto, para falar a verdade, desse PJE, eu prefiro o EPROC e o PROJUDE, e o ESAGE, né, são os três sistemas que eu prefiro. Mas, enfim, tem tudo aqui, né, aí você quer abrir um anexo, né, você tem o dia da juntada, o andamento, o despacho e tal, né, então você quer saber o que despachou, clica aqui, ele vai te abrir o anexo, né, vai te dar aí toda a informação, né, então, enfim, né, tá tudo aqui, esses acompanhamentos. Enfim, isso aqui é o Poder Judiciário, né, isso aqui é o Poder Judiciário, isso aqui como, né, como a gente trabalha no dia a dia. Aí, óbvio, né, temos a segunda instância, no caso aqui, Justiça Federal, Estadual, do Trabalho, seguem o mesmo sisteminha, então é tudo via no mesmo sistema, mesmo esquema. O que vai mudar o sistema é o STJ, né? O STJ, ele tem o sistema dele específico, que é a terceira instância, né? Então ele vai ter aí o sistema dele, então tem lá processos, acesso ao sistema e tal, enfim, né, acessa por aqui, né? Então tem específico deles, aí para peticionar é tudo por aqui. E o STF, né? E o STF tem um sistema específico. Opa, STF. Aqui. O STF também tem um sisteminha dele específico. Né? Então, isso aqui é o dia a dia, né, de advogado, ficar entrando nesses sistemas aí,
mexendo, enfim, você vai cumprindo o prazo, você tem que gerenciar tudo isso. Qual sempre é a orientação para quem for advogar e ter uma carteira relativamente maior aí de processos, é você ter um software de gerenciamento e acompanhamento de processos, né? Então, você vai lá, cadastra, você faz sua agenda, você se organiza, porque senão você se perde, né? Porque é um sistema para lá e para cá e tudo mais que você acaba não conseguindo acompanhar, às vezes, todos, né? Então, os escritórios, aí todos eles vão ter sistemas, né, softwares, você compra aí softwares de acompanhamento processual, né? Então, você vai lá, cadastra a atuação e você vai criando uma agenda, né, uma agenda paralela, né, dentro do seu software aí para gerenciar ações. Mas, enfim, só para vocês entenderem e visualizarem um pouquinho essa dinâmica, né. Agora vamos dar sequência na aula aí, falando um pouquinho, né, de cada um dos tribunais, né, enfim, não tem muito segredo, mas só para vocês conseguirem visualizar. Aqui é a estrutura do judiciário, justiça comum, aquilo que eu falei, né, a matéria normal, a matéria corriqueira, e do lado aqui nós temos os tribunais da justiça especializada, né? Então nós temos aí justiça comum compõe a justiça federal e a estadual, primeira instância juízes de direito, segunda instância os tribunais, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal. Depois vem o STJ, né, que é a terceira instância da justiça comum, e em caso de violação à Constituição, sobe lá para o STF. Justiça do Trabalho, primeira instância, juízes do trabalho, segunda instância, aí, os desembargadores, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, terceira instância, Tribunal Superior do Trabalho, ST. Violou questão constitucional, sobe também para o STF, Supremo Tribunal Federal. Eleitoral, mesma coisa, né, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, e o militar também, né, os juízes auditores, Tribunal de Justiça Militar e o Superior Tribunal Militar. Né, violou questão constitucional, sobe para o STF. Então vejam que tudo sobe para o STF, né, o STF é o paizão de todos lá, é o guardião da Constituição, né, então ele tem essa prerrogativa de decidir sobre qualquer assunto aí, desde que viole questão constitucional. Né? Então, o STF é o Tribunal Superior, em termos de hierarquia, aquele de mais alto degrau, de modo que da decisão do STF não tem recurso para lugar nenhum. Chegou no STF, decidiu, acabou, não tem mais o que fazer. Né? Até a gente viu aí, algum tempo atrás, os advogados do Lula levaram, né, petições lá para tribunais internacionais, cortes, não sei do que, mas elas não têm legitimidade, né, o Estado brasileiro é soberano, um tribunal, o Brasil não é e não está submetido a nenhum tribunal internacional, então, corte de Haia, não sei o que, isso daí não, uma decisão daqueles tribunais, né, não podem aí ser considerados outras instâncias, né? Então são reclamações, são questões pontuais aí, né? Que, enfim, né? Se coloca, mas em termos práticos não vai mudar a vida de muita gente. O STF, os 11 ministros, né? Que vão julgar aí toda e qualquer demanda no Estado brasileiro, desde que viole a Constituição, né? Então quem compõe as cadeiras, né, são 11 ministros que devem ter entre 35 e 60 anos, 65 anos, nomeados pelo presidente da República e sabatinados aí pelo Senado Federal. É o que aconteceu, né, há 2 semanas atrás com o ministro Cássio Nunes, né, então aqui está a carinha de todos eles, né, os 11 ministros aí, na verdade tem um ajuste aqui que, mas enfim, eu peguei isso aqui, tá um pouco desatualizado, mas de qualquer maneira, né, o Dias Toffoli acho que não é mais vice-presidente, mas enfim, de qualquer maneira, esses aqui são os 11 ministros que estão aí compondo, né, a nossa Suprema Corte. Esse ministro aqui, Marco Aurélio, ele vai se aposentar agora, né, agora acho que começo do ano de 2021, então ele logo vai ser substituído. Isso que muita gente, né, tá lá, né, junto com o Bolsonaro,
fazendo lá um lobby em cima dele, porque é o presidente da República que indica, tal como ele indicou agora o Cássio Nunes, né? Cássio Nunes Marques é o ministro que tomou posse semana passada, eu acho, semana passada. Então, são os ministros, né? São os ministros que como é que eles saem dessa posição? Ou ele se aposenta ou morre, né? Então, chegou em 75 anos, é aposentado compulsório, é a questão do Marco Aurélio. Foi o Celso de Mello, né? Que saiu no lugar do Cássio Nunes. Ou quando vem a falecer, né? Como foi lá o Yuri Zavascki, né? Que acabou entrando o ministro Edson Fachin lá em 2015, né? Então, enfim, vocês devem ter ouvido falar lá que caiu o helicóptero do ministro lá, Yuri Zavascki e tudo mais, entrou esse ministro Fachin, que é aqui do Paraná, né? Ele era professor da Federal do Paraná. Na verdade, ele nasceu em Santa Catarina e tal, mas ele se criou e toda a carreira dele foi aqui em Curitiba. Então, ele foi teoricamente, é o primeiro ministro aí, primeiro ou segundo ministro do Estado do Paraná a compor o Supremo. Né? Então, essa aqui é a nossa Suprema Corte. Bom, logo abaixo do STF, nós temos os tribunais superiores. STJ, né, então o STJ é a terceira instância da Justiça Comum, composta por 33 ministros, né, ele é responsável aí por dar correto entendimento à interpretação à lei federal, né, então é geralmente a última instância em processos que não envolvem questões constitucionais, né, então contratos, discussões aí mais relativas a interpretação do Código Civil, do Código Penal, enfim, acaba ficando aí no STJ. Né? Então, nós temos o STJ como também o Tribunal Superior aí da Justiça Comum. O STJ, aliás, todos esses tribunais superiores, eles ficam lá em Brasília, né? Ficam lá em Brasília, então são compostos também por ministros, né? Nesse caso, o STJ são 33 ministros, né? Então vejo que é um número um pouquinho maior. Eles são divididos em turmas, né? Então cada turma, se eu não me engano, tem 5, 6 ministros, enfim. E aí eles se dividem em assuntos, né? Temas, né? Então tem as turmas que julgam direito criminal, outras turmas questões tributárias, outras turmas aí direito responsabilidade civil, onde eles são já de certa maneira, um pouco mais especializados, né, nessa condução aí dos processos. Aí nós temos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto aí por ministros que são convocados, né, lá do STJ e do STF, né, então a composição são 3, né, do STF, 2 do STJ, e outros 2 nomeados aí pelo presidente da República. O ministro do STF, por exemplo, ele vai compor o TSE também. Então, ele faz aí uma dupla jornada, vamos dizer assim, só que o TSE ele é convocado aí em períodos, né, em que se justifica, né, então ele não fica o tempo todo lá trabalhando dupla jornada, ele acumula, né, mas não fica lá o tempo todo, né, então nós temos o TSE, vai julgar o quê, né, as questões eleitoreiras, então chapas, compra de voto, se o candidato poderia ser candidato, né, a questão da ficha limpa, a questão de regularidade de recursos, né, doações para campanhas, vai envolver esse nicho eleitoral mesmo, né, todo o processo eleitoral aí é o TSE, é a terceira instância, né, o TSE fica lá em Brasília também, nós temos os TREs, né, o Tribunal Regional Eleitoral, e as varas eleitorais aí também, em nível de primeira instância. ST, Tribunal Superior do Trabalho, né, que vai trazer aí a questão do última instância em matéria trabalhista. Então, são 27 ministros aí, especializados na apreciação e no julgamento de questões trabalhistas, né, então você começa na vara do trabalho, vai para, né, o
Tribunal do Trabalho, o TRT, e aí a terceira instância é o TST, também lá em Brasília. Bom, aí nós temos o Superior Tribunal Militar, né, então, aí específico, né, específico aí para julgar os crimes envolvendo as Forças Armadas, são compostos aí por 15 ministros, e esses ministros aí vêm das Forças Armadas, né, então 3 da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica e 5 outros civis, né, então acabam compondo esse Tribunal Militar. Aí, descendo o nível, nós entramos aí para os tribunais regionais federais, né, então, nós temos aí no TRE, TRFs, esses tribunais regionais federais são, né, a segunda instância da Justiça Federal, né, então o TRF, eles são divididos em 5 tribunais no Brasil inteiro, né, então vamos pegar aqui a região sul. Na região sul nós temos o TRF da 4ª região. A 4ª região compreende quem? Né? Rio Grande do Sul, onde fica a sede, Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná. Né? Então, Paraná está incluído, né, dentro do TRF-4, que envolve 3 estados. Como a Justiça Federal ela é especializada, ela trata de alguns processos específicos, né, e até por uma questão de economia, porque cada tribunal é uma estrutura, é desembargador, é folha de salário e tudo mais, optou-se aí por esse regime de regionalizar o país em 5 regiões, né? Obviamente que com os critérios de quantidade, né, de população atendida. Então, nós temos lá um TRF no Rio de Janeiro, né, lá acho que é TRF2, se não me engano, São Paulo, que é o TRF3. Então, veja, na região sudeste nós temos 2 TRFs, né, porque é a quantidade de processos aí. O TRF1, né, que abrange aí Brasília, ele vai pegar todo o norte, nordeste, todo o norte, centro-oeste brasileiro. Então, né, tem alguns tribunais regionais federais que pegam um monte de estados, né, assim como lá de Recife, né, o TRF de lá pega todo o Nordeste, né, então eles são regionalizados aí por critérios de volume, né. Aqui no Paraná tem um movimento bem grande há algum tempo em que se faz um movimento político para abrir, né, um TRF aqui no Paraná, porque os advogados do Paraná, especialmente, reclamam que precisam ir lá para Porto Alegre para despachar, né, qualquer processo que esteja em segunda instância. Quem já andou de avião e quem conhece, né, voos para Porto Alegre são bem restritos e são bem caros, né, então isso acaba onerando o cliente. Se você precisa ir até lá e fazer alguma coisa pessoalmente, acaba ficando caro, né, você tem que, né, isso custa. Então muita gente reclama disso. E como é que isso está sendo atenuado? Com a tecnologia, né? Hoje, você já faz sustentação oral, você já despacha com juízes lá em Porto Alegre via teleconferência, né? Então, a pandemia acelerou tudo isso, e hoje em dia, você faz, né, sustentação oral num tribunal lá no TRF4, aqui em Curitiba, né? Você pode ir lá no AU, né, na sede da Justiça Federal, a salinha lá, você faz de lá, né? Você pode fazer de lá, se não quiser ir lá em Porto Alegre. Só que aí eu vou ser bem sincero, né? Eu já estive em Porto Alegre acompanhando sustentação oral via videoconferência, e é mais ou menos a mesma lógica da aula via EAD, né? Ou eu falando aqui para vocês. Tem uma meia dúzia que presta atenção, tá vendo, né, tá aí interessado, mas tem um monte de gente que fica, né, só tá ali conectado e tá aí, deve estar vendo novela, deve estar vendo jogo, deve estar fazendo qualquer outra coisa. Então acontece isso lá, né? Na hora que vem a videoconferência, um monte de juiz, desembargador lá mexendo no celular, fazendo outra coisa, enfim, né? Não é igual estar lá pessoalmente. Isso que eu posso dizer para vocês. O impacto, né, o alcance, o recado pessoal é sempre muito mais importante do que a videoconferência. Mas, enfim, tem, né, essa tecnologia. Além disso,
Os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, é a segunda instância do direito trabalhista, né? Então, nós temos aí 24 TRTs, ou seja, praticamente tem um tribunal regional do trabalho para cada estado brasileiro. São 24, então, né, eu até nem sei dizer qual é o estado que não tem, né? Mas, por exemplo, aqui no Paraná é o TRT da nona região, TRT 9, Paraná, né? Então, nós temos aí uma divisão. São Paulo, inclusive, olha, tem mais de um TRT em razão aí do volume de trabalho de São Paulo, né, o volume de ações. Está aqui, né? O da capital é o TRT 2, da segunda região, e da Baixada Santista e Campinas é a 15ª região. Então, veja, não é um por estado, né, é um por região, então são regiões. Então, tem TRTs que envolve mais de um estado e tem TRT que não envolve nem o estado inteiro. Então, também, né, a lógica lá da Justiça do Trabalho, os TRTs. Bom, os tribunais regionais eleitorais, né, aí sim é um por estado, né, cada estado tem o seu TRE. Aqui no Paraná, tem indo lá para o Boqueirão, ali acho que é Áureo, Carolinho, sei lá que bairro que é ali, logo acima ali do Carrefour, ali da Marechal Floriano, enfim, lá o TRE, Regional do Trabalho, né, a segunda instância aí em termos de direito eleitoreiro, e os tribunais de justiça, né, é a justiça estadual, né, a justiça estadual é o Tribunal de Justiça, aí sim, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, né, então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, e cada um é independente, né, cada um é independente, aí tem o seu regimento interno, tem a sua corregedoria, tem as suas normas de organização, tem a sua folha de salário, tem, enfim, tem os seus servidores. Em cada Tribunal de Justiça tem o seu corpo próprio, tem a sua regra própria, inclusive na definição, por exemplo, das taxas, né? Então, quanto custa para entrar com uma ação? Depende, qual estado você vai entrar. No Paraná, é mais ou menos tantos R$ 1.000, né? Tem lá, você preenche e você descobre. E se eu fizer lá em São Paulo? Bom, São Paulo é 1% do valor da causa, né? E no Rio de Janeiro é outra tabela, e, enfim, e no Rio Grande do Sul já é outra tabela, né? Então, conforme o estado aí que você vai advogar, é um valor diferente, é uma regrinha diferente, né? Então, os tribunais de justiça estão aí, e os juízes singulares, né? Os juízes de primeira instância, vamos dizer assim, esses juízes, eles trazem, né, e eles são aí o começo da carreira do magistrado, né? Então, a gente já falou na aula passada, eles começam aqui na primeira instância, onde a gente entra via de regra com as ações, né? As ações sempre começam aí nesses juízes singulares, que são divididos, né? Quando a comarca é grande, como Curitiba, por exemplo, esses juízes singulares são divididos em varas especializadas, né? Então, assim, a justiça comum, né, continua sendo justiça comum, ou seja, não entra na lógica do direito do trabalho, nem eleitoral, nem militar, né? Então é a justiça comum, mas dentro da justiça comum existem as varas que tratam de assuntos específicos, né? Então vamos pegar o exemplo de Curitiba. Curitiba tem lá as varas de família, né? Então, se você quer entrar com processo de divórcio, de pensão, de um inventário, enfim, tudo que envolve direito de família e sucessões, você vai, né, e esse processo vai para uma dessas varas de família. Então, veja, dentro da justiça comum, vai para uma vara com assunto específico. Nós temos em Curitiba as varas cíveis, que é, né, o grande volume, e aí nós temos as específicas, né? Nós temos as varas criminais, também vão tratar só do direito criminal, processo criminal, e aí nós temos as varas de família, né? Nós temos as varas da fazenda pública, né? As varas, se você quer discutir uma questão tributária, alguma coisa assim,
as varas de execuções fiscais também, né, específicas para ação de execução fiscal. Então, veja, nós temos aí, né, dentro do mesmo município, né, várias específicas. E os juizados especiais, né, além disso, os juizados especiais, tanto os cíveis quanto os criminais. Então, se são ações aí que se enquadram, né, na Lei 9.099, vocês vão estudar para frente, né, não se preocupem, também, né, juizados especiais. Esses juizados especiais, eles têm uma particularidade, eles são distribuídos em Curitiba, e tem alguns juizados nos bairros, né, então nós temos ali no Pinheirinho, nós temos em Santa Felicidade, nós temos no Sítio Cercado, bom, os outros eu nem sei, né, não sei se tem mais do que isso, mas enfim, você mora, né, lá em Santa Felicidade, o teu processo vai correr lá no bairro, na regional de Santa Felicidade, né, então, conforme onde você reside, é onde vai tramitar esse processo no juizado especial. Então, é um monte de regrinhas, é um monte aí de cuidados, né, que o advogado precisa ter quando ele vai entrar com uma ação. Ele precisa observar tudo isso, né, onde entrar com essa ação, como fazer, né, e isso, como é que vocês vão aprender? Na prática, né, vou dizer na prática, as aulas de práticas jurídicas, o núcleo de práticas jurídicas darão uma noção, né, dá uma noção muito boa para vocês de, enfim, de como se organizar, mas no final das contas é a prática aí, né, é o dia a dia, estudando caso a caso, vendo caso a caso aí para não ter, né, não ter aí nenhum prejuízo, principalmente para o seu cliente, né, você pode às vezes até entrar ação no lugar errado, muitas vezes em termos processuais não tem muito problema, mas às vezes, né, às vezes não, a grande maioria das vezes, quando você entra com uma ação no lugar errado, você geralmente teve que pagar custas, então você gastou, você pagou taxa que não precisava, ou você vai ter que pagar outra taxa, aí você vai ter que pedir restituição daquela que você já pagou, porque foi para o lugar errado, enfim, né, não dá um tumulto aí na vida da pessoa quando ela entra com a ação no lugar errado. Isso quando dá para corrigir, existe o risco também de você entrar, né, se você entrar com uma ação na Justiça Federal e você entra na Justiça Estadual, o juiz estadual vai simplesmente extinguir teu processo e falar, ó, aqui eu não tenho como mandar isso para a Justiça Federal, vai lá e protocole de novo, né, e aí você tem esse problema, se você já pagou as custas e já pagou todas as taxas, você perdeu, né, vai ter que pagar de novo lá na Justiça Federal. Enfim, né, é importante para quem é advogado ter noção, né, de como as coisas funcionam para não criar esse ônus, né, para o cliente aí, sem necessidade. Bom, pessoal, basicamente, né, a aula de hoje vem trazer esse contexto, vamos, né, caminhando aí já para o final do curso, para aqueles que chegaram logo depois que eu iniciei. Semana que vem é a semana jurídica, tá? Então semana que vem não teremos aula, todos vocês estão direcionados aí lá para as palestras, né, o professor Rafael vai enviar aí para vocês o link e tudo mais. Semana que vem não temos material de estudo, não temos live, não temos atividade de frequência, né, eu vou colocar isso depois lá no AVA. Voltamos, então, com a nossa próxima aula, dia 25 de novembro, é a próxima aula e a última aula do semestre. A última aula do semestre, né, faremos aí um comentário, né, sobre a prova, não é revisão, eu só vou trazer aí com mais calma, né, como vai ser a prova, metodologia e tal, mas é igual ao primeiro bimestre, então não vai ter muito segredo, mas de qualquer maneira, aí a gente vai ver o último conteúdo do semestre, que é a questão do estado de defesa e estado de sítio, e aí acabou, né, aí dia 2 de dezembro, prova mestral, das 7h15 às 10h15, como foi no primeiro bimestre, e lá no dia 10 e 11 de dezembro, exame final, né? Então, uns finalmente aí para a gente acompanhar. Então, aquilo, atividade de frequência tem hoje, foi aberta hoje e vai ter dia 25. Dia 25 vai ser a última atividade de frequência aí para vocês responderem. E aí, né, aquele abraço, já era 2020, né,
é o que muita gente está rezando aí para acabar logo, mas enfim, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então vamos com calma aí, a coisa, né? Não é porque muda o ano, todos os problemas vão desaparecer, mas enfim, né? Espero que não seja tão ruim, pelo menos. Bom, pessoal, você não tem dúvida, você não tem nenhum questionamento, agradeço aí a presença. Opa, o Anderson mandou aqui um TCC para a gente ler. Senhor, nos tribunais superiores, todos os juízes são concursados, nomeados pelos executivos, nomeados essa vitalícia. O que acontece, Anderson? Depende como ele foi, conforme ele ingressou. Se ele ingressou pelo quinto constitucional, ele não é concursado. Tá? Então, o quinto constitucional, até a gente comentou a aula passada, né? Aí ele é nomeado, assim que ele é nomeado, ele é vitalício. Né? Se nomeados, ele se transforma em vitalício. Então, um quinto dos ministros, eles são advogados ou membros do Ministério Público. Né? E aí o 4/5 aí são concursados, são magistrados de carreira. Né? Então, e todos eles vitalícios. Né? Todos eles vitalícios. Bom, pessoal, então, vamos lá. Agradeço a presença, agradeço aí. Aproveitem bem semana que vem a semana jurídica, são palestras bem interessantes. E aí a gente volta lá no dia 25. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, obrigado e até a próxima.